Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém. É uma pergunta muito óbvia. Ninguém gosta de sofrer. Todos nós queremos distância do sofrimento. Tentamos evitar o sofrimento sempre que possível. Timothy Keller, em seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, explica que para as gerações passadas, o sofrimento costumava até ser visto como algo mais positivo, como alguma coisa que poderia contribuir para a formação do próprio caráter, tornando as pessoas mais amorosas, mais compreensíveis, mais humanas e mais sensíveis às necessidades das outras pessoas. Contudo, essa visão mais positiva sobre o sofrimento, ela foi mudando aos poucos. E hoje em dia, para a maioria das pessoas, o sofrimento é visto como algo extremamente negativo. Algo que precisa e deve ser evitado a qualquer custo. E não é à toa que as igrejas que se fundamentam na teologia da prosperidade crescem tanto. Elas ensinam que o sofrimento seria a ausência de Deus ou a falta de fé. Se você está com Deus e tem fé, Ele é obrigado a abençoá-lo. Tudo irá bem, muito obrigado. Mas para essas igrejas, a garantia da presença de Deus e o sinal da fé se baseiam na saúde, no bem-estar físico e material, no sucesso familiar e profissional, na prosperidade financeira. É óbvio que tudo isso são bênçãos de Deus, sem dúvida alguma. Porém, dizer que a falta dessas bênçãos é a ausência de Deus ou a falta de fé, esse é um grande erro. Há muitos exemplos de pessoas que já se decepcionaram profundamente com esse falso ensino. O fato é, você pode até tentar evitar o sofrimento a qualquer custo, mas ele é inevitável. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. E o que fazer então? Como lidar com o sofrimento? E acreditem, é bem pior lidar com o sofrimento para aquelas pessoas que são iludidas por esses falsos ensinamentos. Contudo, o número daqueles que aderem a essa teologia da prosperidade é altíssimo, justamente porque, usando a própria Bíblia, essa teologia promete aquilo que nem mesmo Deus prometeu. Jesus, ele deixou claro que neste mundo poderíamos sofrer, conforme João capítulo 16. Ele também disse que seus seguidores poderiam enfrentar cruz e perseguição, conforme Mateus 24. Mas essas igrejas ignoram tudo isso, apontam apenas para a glória que Deus promete e omitem o caminho da cruz e o sofrimento que conduzem até essa glória final. Obviamente é muito mais atrativo você falar somente das coisas boas do que falar em pecado, em cruz, em morte, em dor, em sofrimento. E é por isso que essas igrejas reúnem tanta gente. Elas falam exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que lhes é agradável ao ouvido, e não o que elas de fato precisam e deveriam ouvir. Essas igrejas prometem uma válvula de escape para todo tipo de problema e dificuldade terrena, coisa que em momento algum Deus prometeu. De fato, é difícil admitir e entender que o caminho para a glória passe pela cruz e pelo sofrimento. Os próprios discípulos que conviveram 3 anos com Jesus tiveram essa dificuldade. Mesmo Jesus tendo os advertido diversas vezes de que antes de sua ressurreição e glorificação ele sofreria e seria morto, quando tudo aquilo aconteceu, eles não entenderam nada. Ficaram totalmente desnorteados, perdidos. A esperança deles sucumbiu com a crucificação de Jesus. Tudo parecia perdido. A tristeza tomou conta do coração deles. O texto do Evangelho de hoje retrata a tristeza de 2 desses discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús. Quando Jesus se aproximou, eles confessaram o motivo da tristeza deles, da frustração que sentiam. O grande profeta Jesus de Nazaré, poderoso em palavras e atos, havia sido morto fazia 3 dias. E com isso, a esperança da redenção de Israel tinha caído por terra.
fica claro que eles ainda não tinham entendido que a redenção havia vindo justamente com a morte de Cristo na cruz. E de fato é estranho, porque redenção significa resgate. Como pode haver resgate se o resgatador foi cruelmente morto? Humanamente falando, a tristeza deles, a frustração fazia todo sentido. Mas é porque eles ainda não haviam entendido a real natureza, a verdadeira essência do resgate. Entre a maioria dos judeus existia a esperança de que o Cristo, o Messias, seria um libertador terreno, um rei grandioso e poderoso, a exemplo do que foi o rei Davi, que resgataria o povo de todos os seus inimigos, especialmente da opressão romana, e assim restauraria a glória terrena do reino de Israel. E diante dessa falsa expectativa, é totalmente compreensível que lhes parecesse a cruz, a morte de cruz, lhes parecesse um sinal de derrota, a frustração de tudo aquilo que eles tanto ansiavam. É verdade que Jesus, em diversos momentos, já havia advertido seus discípulos de que essa era uma visão equivocada a respeito dele. Porém, eles tiveram dificuldades para entender a verdadeira essência do reinado de Cristo, a verdadeira essência do seu resgate. Todos aqueles acontecimentos da Semana Santa os deixaram ainda mais confusos. Eles ainda não haviam entendido a verdadeira missão do Messias. Jesus, então, chama a atenção daqueles dois discípulos. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Humanamente falando, isso parece muito contraditório. Pode haver glória onde há sofrimento e dor? Sofrimento e glória são duas coisas totalmente opostas. A glória remete à alegria, à vitória, mas sofrimento remete à tristeza, à derrota. A não ser que alguém goste muito de sofrer, mas não é o caso de ninguém aqui, vocês já responderam no início. E também não é o caso de Deus. Não é o caso de Jesus. Jesus também não gosta e não quer sofrer. Por que então Jesus se submeteu a tanta dor e tanto sofrimento? Porque existia uma dívida a ser paga, um resgate a ser feito. E não era um resgate terreno de algum tipo de opressão política, mas era um resgate espiritual da opressão do pecado. Não era o resgate de um povo específico, mas o resgate de toda a humanidade. Não era mediante guerra ou revolução que esse resgate seria possível, mas por meio da perfeita submissão e obediência de Cristo. Não era com ouro ou prata, ou qualquer outra coisa perecível, que esta dívida seria paga, mas foi como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, como lembra Pedro em nossa epístola de hoje. Esse foi o preço pago pelo resgate. E essa é a verdadeira essência do resgate. Foi exatamente isso que Jesus explicou para aqueles discípulos a respeito do Cristo, começando por Moisés e passando por todos os profetas do Antigo Testamento. E foi somente quando eles entenderam tudo isso que as coisas começaram a fazer sentido. Ninguém gosta de sofrer. Para nós também é difícil entender e admitir que o caminho para a glória passe pelo sofrimento. Por isso nós tentamos evitar o sofrimento. Queremos nos desvencilhar dele e não está de todo errado a gente querer evitar o sofrimento. Agora, errado é ignorar a realidade do sofrimento humano em nossa volta. Sofrimento que volta e meia atinge a cada um de nós ou alguém próximo a nós. Errado é querer livrar-se do sofrimento a qualquer custo. Errado é deixar-se levar pela ladainha de que o sofrimento é a ausência de Deus ou a falta de fé. Nada disso. Cuidado. Uma hora o sofrimento ele pode bater a porta e então poderemos também ser advertidos, questionados da forma mais difícil. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que dizem as Sagradas Escrituras? Não é verdade que o caminho para a glória passa pelo sofrimento? Sim, porque foi justamente a cruz e o sofrimento de Cristo que nos trouxeram a gloriosa vitória sobre o pecado e a morte.
Se hoje nós podemos nos alegrar com o perdão dos pecados e com a herança garantida na glória eterna, é porque antes Cristo sofreu. O próprio Jesus deixou a glória celestial justamente para realizar a sua missão terrena. Somente após padecer e morrer, cumprindo sua missão em nosso favor, é que Jesus voltou a receber sua glória. E agora, com ainda mais poder, com mais autoridade, Pedro, em seu sermão de Pentecostes, afirma: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, e aqui também inclui a nós, porque ele morreu também por causa dos nossos pecados, a este Jesus, Deus o fez Cristo e Senhor. Hoje, Jesus Cristo reina em poder e glória, ao lado direito de Deus, sobre todas as coisas no céu e na terra. Mas antes disso, ele passou pela dor e pelo sofrimento. E se foi assim com Cristo, por que seria diferente conosco? É necessário que entendamos a verdadeira essência do resgate de Cristo em nosso favor. Não foi uma libertação política da opressão romana, como imaginavam os judeus. Não é uma libertação dos problemas e das dificuldades terrenas, como ensina a teologia da prosperidade. Nada disso. Cristo nos resgatou da opressão do pecado que nos condenava à morte eterna. Por isso, as palavras de Pedro em seu sermão também valem para nós. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Voltemos os nossos ouvidos à palavra de Deus. Atentemos cuidadosamente o que ela nos diz. E o que ela nos diz? Pela lei, ela nos diz que somos todos pecadores, que todos precisamos nos arrepender. Mas pelo Evangelho, ela também nos diz que Jesus Cristo já pagou a nossa conta, que Ele nos resgatou ao morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. E é por isso que nós temos o perdão do nosso Deus. Os discípulos de Emaús, após o encontro com Jesus, confessaram: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Esse é o resultado de um contato sério e fiel com a palavra de Deus. É através das Sagradas Escrituras que Jesus Cristo também se aproxima de cada um de nós, abrindo-nos os olhos da fé através da ação do Espírito Santo. É no partir do pão, ou seja, na Santa Ceia, que Jesus Cristo também se faz conhecido entre nós. Não apenas nós o podemos reconhecer na ceia, mas também receber dele toda a sua graça, o seu perdão, o fortalecimento da nossa fé. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, não existe mais condenação para todos aqueles que pela fé estão unidos a Cristo Jesus. A palavra de Deus também não queima em seu coração quando você ouve a palavra? E aqui não estou falando apenas de um sentimentalismo ou de uma emoção, mas da alegria indescritível de saber que mesmo não merecendo, Deus sempre de novo está disposto a te perdoar. Da certeza genuína de que Cristo está ao seu lado em qualquer situação, aconteça o que acontecer. A palavra de Deus sempre de novo ecoa em nossos corações a promessa do próprio Cristo: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sim, Ele está conosco, vivo, ressurreto, nas alegrias e nas dificuldades, em todos os momentos e em todas as situações. Da mesma forma como Jesus acolheu os seus discípulos em meio a toda aquela tristeza, frustração, medo e incerteza, Ele também acolhe a cada um de nós em nossas dificuldades. Jesus está ao lado de você que sofre com alguma enfermidade, ao lado de você que está passando por conflitos familiares, ao lado de você que está passando pelo luto, ao lado de você que está com dificuldades no estudo, no trabalho. Jesus está ao lado de você, seja qual for a sua necessidade. Jesus está ao lado de você que, arrependido, clama e suplica pelo perdão. Sim,
Jesus está ao lado de cada um de nós. O tempo todo, Ele trilha com a gente a jornada da vida, principalmente nos momentos de dor e sofrimento. Jesus, melhor do que ninguém, sabe o que é sofrer, porque Ele suportou o maior sofrimento em nosso lugar, o peso de todos os nossos pecados. Por isso, em meio às nossas dores, o próprio Jesus nos consola com suas palavras, conforme registrado em Mateus capítulo 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto estivermos aqui no mundo, sofrimentos virão e irão. Podemos até tentar nos esquivar deles, mas alguma hora eles nos atingirão. E sofrimentos não são a ausência de Deus, muito menos a falta de fé. Pelo contrário, quando o sofrimento é compreendido e encarado da forma correta, eles resultam em uma glória indescritível. Afinal, o próprio apóstolo Paulo experimentou isso e por isso afirma em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso da glória eterna que estamos para receber. Que, confortados nessa certeza, possamos cada vez mais nos firmar na palavra, para que, a exemplo dos discípulos de Emaús, a fé genuína também possa arder em nosso peito, dando-nos forças para encarar com perseverança os momentos de dificuldade, produzindo em nós um amor autêntico que nos capacite a amar intensamente uns aos outros com o coração puro, como também lembra Pedro em sua epístola, nossa epístola de hoje. É através desta fé genuína, através deste amor autêntico, que nós podemos nos confortar, animar e fortalecer mutuamente, até o dia em que passaremos definitivamente do sofrimento da vida presente para a glória eterna do porvir. Que assim Deus nos conceda. Amém.